dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Francioli Araújo. Eu sou Artemis Oliveira. Eu sou Caroline Silva. E antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem nos ajudar a chegar a mais pessoas e tocá-las com o brilho e o calor do conhecimento. Fazer isso é muito simples. Assine o nosso podcast nos principais agregadores, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts ou o próprio Anchor, que faz a distribuição para a maioria desses agregadores. Ao fazer isso, sempre que um novo episódio for ao ar, normalmente, às segundas-feiras bem cedinho, não esquece, você será notificado e já poderá começar o seu dia com muito conhecimento. Simples, não é mesmo? Mas se você quiser fazer parte dessa equipe engajada, pode nos ajudar ainda mais, divulgando o nosso podcast em suas redes sociais para que seus familiares, amigos, professores, alunos, grupos de pesquisa, a galera da cerveja, todo mundo saiba que você escuta o podcast e gosta do nosso trabalho. Além disso, você pode entrar em contato conosco para dar sugestões, dar um olá, sugerir um tema para tratarmos aqui no cast, dar sugestões de convidados e até se convidar para participar conosco. E isso você pode fazer comentando em nossas postagens no Instagram, Twitter, nas postagens do nosso site www.aluzdocandeeiro.com.br, enviando um e-mail para aluzdocandeeirocast@gmail.com ou ainda deixando uma mensagem de voz diretamente pelo Anchor. Aguardamos ansiosamente o seu contato. Carol, Artemis, vocês têm participado de aulas virtuais nesses tempos de pandemia? Cara, então, tá uma loucura. Não só aula, como reuniões, reunião de grupo, reunião de projeto. E, basicamente, são todos os dias, o dia inteiro na frente do computador. É assim, é uma loucura. É muita informação, sabe? Eu me sinto exausta, esgotada. Essa é a minha realidade hoje. Pois é, eu acho que, além de mim, boa parte do Brasil deve estar assim, né? E sim, eu estou tendo contato com aulas virtuais, reuniões, até mesmo conversas, tudo na base de videoaulas e tantos aplicativos que esse ano e o ano 2020, né, eu descobri que existiam. E vocês acham que esse modelo de ensino, ele é interessante? Francioli, vou te contar. Ele é interessante desde que ele ajuda a juntar várias pessoas de várias regiões diferentes. Porque tanto na graduação quanto na pós-graduação, a gente sabe que existem pessoas de outros estados, né? Por exemplo, tanto a Artemis quanto a Vitória, elas são da... Me lembra aí qual estado de vocês? Natal, né? Do Rio Grande do Norte, e passaram na Paraíba. Ou seja, hoje elas não precisam se deslocar para assistir aula. Então, esse é um ponto muito massa, assim. Nesse ponto de vista, é bem legal. Mas é muito exaustivo, sabe? Apesar que você... Assim, eu acho que você começa a ter mais criatividade. Porque já pensou o dia inteiro fazendo a mesma coisa? Acho que as pessoas começam a inovar. Acho que essa é a palavra para poder a gente conseguir segurar o barco esse tempo todo. Porque é uma loucura total. Pois é, eu concordo com as palavras da Carol. E confirmando, né? Eu e a minha parceira, Vitória, passamos para a Universidade, né, Federal daqui de Campina Grande, na Paraíba, sendo que somos potiguar, né? Nascemos do Rio Grande do Norte. Atualmente, eu estou vivendo em Campina Grande, aqui na Paraíba, e estou tendo que ter contato com a Vitória e com o Daniel por conta do projeto, e com o Francioli, por conta do nosso projeto, a Lampejo Científico. E, além disso, existem outras reuniões de grupos que eu participo que também fazem... algumas pessoas são de Natal, outras pessoas são do Piauí. Eu já tive contato também em algumas reuniões com pessoas que estão em Recife, enfim. É muito desafiador, porque tem também a questão do encaixe, né? Em questão de horários, em questão cada um de nós tem uma vida, né? Tem questão de trabalhos, tem questão de vida pessoal em si. Então, é desafiador, é cansativo, mas são experiências
interessantes de estar vivendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, assim, bem, talvez capciosa, porque ela traz um pouco da experiência que eu tenho vivido. Vocês acham que os professores que têm ministrado aulas nesse modelo virtual, eles estão preparados para esse tipo de modalidade? Olha, por experiência própria, eu estou tendo aulas de 5 matérias da universidade e cada um dos professores tiveram uma experiência com a turma em si. Tem uma turma minha que, se eu não me engano, ela está com 90 pessoas. Obviamente, nem todas as 90 pessoas assistem aulas, porque muitas das vezes não tem uma questão de acesso à internet, ou então, enfim, N motivos, mas alguns professores não estão acostumados com a plataforma, ou então é uma novidade muito grande a questão de você estar dando aula para um computador, para uma tela, comparada a uma sala que geralmente tem 70, 80 pessoas. A quantidade ela pode até se repetir, mas é diferente. Recentemente, eu estava vendo na página pessoal de uma antiga professora minha, do Instituto Federal, e ela fez um relato muito bonito, por sinal, e uma das coisas que ela fala é que ela sente saudade, ela sente falta da expressão dos alunos. Mesmo que exista, né, a questão, muitas das vezes algum aluno interage ali, questão de voz, mas só que o professor ele não consegue ver o rosto dos alunos. Até porque muitos ficam com as câmeras desligadas, e mesmo que o professor também use a câmera ligada ou desligada, enfim, ele ainda assim sente falta. E eu sei que esse relato não é só da minha professora, minha ex-professora, mas ele se repete porque alguns professores que eu estou tendo aula agora também falaram isso. E, rapaz, eu já me adiantando, eu sinto falta das aulas presenciais. O contato, a questão de você entender, até mesmo por entonação de voz, ao vivo, né, ali, cara a cara praticamente, é totalmente diferente do que você está vendo um professor simplesmente numa tela de 15 polegadas ou algo do tipo. Enfim, é bem complicado. E eu sei que os professores também estão vivendo essa complicação diariamente. Aproveitando que a Artemis falou agora, foi bem interessante, porque os professores eles não estavam preparados para esta modalidade de aula, não digo todos, mas alguns, e daí foi um boom. Se para a gente tá puxado como aluno a ter que assistir essas aulas, imagina para o professor que tem que preparar, sabe, inovar cada aula, fazer algo diferente para chamar a atenção da gente. Aqui foi aberta a questão do acolhimento, a questão mais aconchegante, vamos abrir as câmeras para tá olhando para o professor, porque já é aquela coisa difícil, a gente tá olhando para a tela o tempo todo. Imagina para o professor que está se desdobrando. Muitos estão se sacrificando muito, bicho, muito, 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 para dar uma aula muito boa e que consiga suprir as nossas necessidades. Muitos ainda estão com as suas dificuldades, né, por conta da idade, por conta da familiaridade com a tecnologia, mas que também estão tentando. E muitos ainda não estão conseguindo vencer várias barreiras. E eu não culpo ninguém, né? Cada um tem sua barreira de ativação, mas que não tá fácil para nenhum dos lados. E para o professor tá mais complicado ainda, porque ele tem que preparar os slides, tem que gravar muitas vezes a aula, porque muitas vezes a aula não é ao vivo, né? É síncrona e assíncrona. Eu acredito que seja essa a palavra. E daí, imagina, bicho, você tem que gravar um vídeo, subir numa plataforma que você não tem familiaridade. Então, eu tiro meu chapéu. Tiro meu chapéu para todos os professores que estão tentando e estão fazendo acontecer da forma mais lúdica ou mais confortável que eles estão conseguindo. É interessante esse posicionamento de vocês e principalmente a sua fala, Carol, porque a pandemia pegou a todos desprevenidos. Mas eu particularmente acredito que ela pegou uma parte de uma comunidade que deveria estar preparada, que era justamente os professores que atuavam na educação EAD. E quando nós vimos toda essa movimentação causada pela pandemia, a necessidade de ficar em casa, a necessidade de mudar a forma como nós damos aula, como nós assistimos aula, de uma forma geral, percebemos que a educação EAD ela não estava preparada realmente para uma situação de EAD. E, é claro, não é uma questão aqui de
apontar culpados, mesmo porque nós fomos varridos por um tsunami e para a maioria dos professores, a grande maioria dos professores que não trabalhavam com EAD, essa nova realidade ela é cruel. É aquela questão do comodismo, às vezes, sabe? A gente tá tão confortável na nossa zona de conforto e quando ela é retirada, a gente não sabe muito bem como é que vai guiar isso, esse novo, porque tudo que é novo a gente leva um tempo para se adaptar. Então, como tu colocou, já existe as modalidades de aula EAD faz um tempo, fato, faz bastante tempo. E daí a gente vê o quanto o país inteiro, né, tanto quanto o aluno, quanto o professor estão despreparados para esse tipo de modalidade e como a gente tá tendo que aprender naturalmente a lidar com isso. Carol, mas é interessante pensar o seguinte, que a educação à distância no Brasil, ela já existe há muito tempo. Os primeiros cursos que foram ministrados à distância foram ministrados pela Marinha Brasileira há muitos anos. Se não me falha a memória, na década de 60. Eu fui aluno de ensino à distância na década de 90. Realmente eu não me recordo agora, mas acredito que seja Instituto Brasileiro. E nós recebíamos os livretos em casa. Então, recebíamos os livros, nós tínhamos lá os exercícios, entregávamos as provas por correio. Então, nós temos uma cultura no Brasil de ensino à distância, não um ensino à distância auxiliado por computador, por exemplo. E isso é interessante, porque quando nós iniciamos essa modalidade de ensino nas instituições em virtude da pandemia, o que eu percebi foi que tanto os professores quanto os alunos apenas migraram da sala de aula para a frente de um computador, mas as aulas permaneceram sendo ministradas da mesma forma. O que é curioso, porque nós deveríamos ter, ao mudar a metodologia, né, a forma como a aula é aplicada, nós deveríamos também ter uma mudança na forma como essa aula é aplicada, mesmo porque nós estamos saindo de um contato mais próximo do professor com os alunos em sala de aula, aulas de 50 minutos, e vamos para uma educação virtual. Então a gente sai do ambiente físico para um ambiente virtual e as aulas permanecem da mesma forma. E isso cansa. Porque quando você está de frente para o professor, está com os colegas ali, você não está exposto à tela do computador, etc. E isso quando me refiro às pessoas que fazem parte de um grupo privilegiado que tem acesso a computador, que tem acesso a tablet, que tem acesso a celular, para poder participar dessas aulas. É um conflito, eu vejo um conflito aí. Por quê? Por exemplo, Artemis, você estava pronta para suas aulas virtuais? Tava não, viu? Eu sabia que ia ter que vir pela situação que nosso país, o mundo em si, está vivendo, mas não estava preparada não. E, Francioli, quando você foi ter suas aulas virtuais, você estava pronta para assistir suas aulas virtuais? Carol, eu vou ser muito sincero com você. Eu estava, porque eu já venho de uma cultura de muitos cursos virtuais, tanto ministrando alguns como assistindo. Sim, mas o conflito que eu falo de uma certa forma, você já tem esse preparo psicológico, porque tem que existir um preparo psicológico, na verdade, me corrija se eu estiver errada. E, de repente, não. Você passou na universidade, vai entrar já de cara com a aula virtual. Você não esperava um EAD. Tá entendendo? É um choque muito grande no mundo. Porque por mais que as aulas... Fala aí, Artemis. Por mais que as aulas sejam virtuais, tua cabeça estava maquinando para que tu fosse para dentro da sala, né, Artemis? Pois é. Eu fui aprovada, né, recentemente. Fui aprovada no início de 2020. E logo mais, por 2 meses em seguida, assim, veio a pandemia. Então, eu tive contato com a sala de aula, 2 semanas, 3. Eu mal tive realmente um contato... Eu mal tive aula, realmente, resumindo assim. A gente só teve mais a apresentação dos professores. Então, alguns professores que eu estou tendo aula agora, por virtual, né, em AD, são professores que eu não vi pessoalmente. Acho que restaram 2 ou 3. O restante, todos são novos.
Então, assim, eu tive que ter um primeiro contato com uma nova metodologia, eu tive que ter um contato com uma pessoa que eu nunca vi e por uma tela de computador. E outra, de início, ano passado ainda, eu ainda não tinha acesso ao computador. Eu só tive o acesso ao computador no início desse ano. Então, boa parte das minhas aulas, ano passado, eu tive acesso, pude assistir por meio do celular. Então, eu senti um pouquinho a dificuldade também, porque eu precisei realizar um slide, né, uma apresentação para a aula, né, para a nota, e tudo isso eu fiz pelo meu celular. Eu não tinha acesso ao computador, nem amigos, etc., essas coisas assim, era tudo longe, pandemia, enfim, e eu tive que fazer tudo pelo celular. Então, assim, uma dificuldade a mais. Então aí já entra na questão, Francioli, dos pontos positivos, dos pontos negativos, na verdade? O que a gente poderia elencar como pontos positivos dessas aulas virtuais? Para mim, eu acho que o positivo é que o aluno vai lá e assiste no momento que ele quiser. E a aula presencial você tem que assistir naquele momento. Se você pegou o conteúdo naquele momento, ótimo. Se não pegou, paciência. E a aula virtual te dá essa possibilidade. Mas aí é onde a gente entra na questão que eu vinha comentando no começo, da diferença entre aulas EAD e as aulas virtuais. Porque, via de regra, pelo menos aqui na UFCAT e em diversas outras instituições, eu acho que a maioria das instituições, o que nós temos são aulas virtuais, onde o aluno está presente diante do computador na hora da aula. Então, aquele mesmo horário, o meu filho, por exemplo, ele tem aula virtual das 8 horas da manhã às 12h40, com um intervalo de meia hora. Né? Você tem pequenos intervalos de 5 minutos e um intervalo maior de, acho que não é meia hora, é menos do que isso, 20 minutos. E aí ele tem que estar naquele momento diante da tela, as aulas não são gravadas. Entendi. Saquei. Que para mim, é o grande diferencial. Se nós estivéssemos falando em aulas EAD, né, com esse formato... Mas veja só, é muito complicado, porque tu imagina um professor de universidade que pega trocentas turmas, dependendo se ele está no início, no meio do fim, você sabe que é complicado. Você é professor aí do instituto, você sabe que a carga horária é bem pesada. Então, vai ter aulas que ele vai ter que ser assíncrona. Concorda comigo? E sem perder a qualidade. Eu acho que o diferencial, de fato, não é se a aula é gravada ou se a aula vai acontecer em tempo real. Concordo com você, sim, que é uma forma de fazer com que o aluno esteja presente, que a aula não seja gravada, para que ele pegue o conteúdo como se ele estivesse em sala de aula. Fazer tudo ser o mais próximo do real possível, né? Só que agora numa tela. Mas o que eu penso também é na questão a gente falou em um outro podcast, que o conhecimento ele é construtivo, ele tem que ser construído. Então, de repente, a sacada que eu não tive na sala, eu posso ter depois, quando eu for fazer minhas anotações. Tá entendendo? Porque pode ser que eu esteja ali presente e não esteja absorvendo nada, sabe? Que eu já vim de uma outra aula, que eu também metei o cálculo no quadro e tal, já vou para essa próxima aula seguinte, que tá puxado também. Então, assim, fica uma carga horária muito pesada. E isso acaba complicando ainda mais a construção, né? A gente cai mais uma vez na questão do decorar. E o construir, fica onde? Tá entendendo? Assim, são pontos positivos que a gente tá levantando, são pontos negativos, de acordo com os positivos, a gente tá vendo o lado bom e ruim de todas as coisas. Mas é algo pra gente pensar. Se a gente quer construir, eu acho que, mesmo que você grave sua aula, as suas atividades complementares para montar uma nota para aquele aluno, para montar um perfil para aquele aluno, acho que é o que vai fazer o diferencial. Não acha, não? O que vocês acham? Artemis, você quer comentar alguma coisa aí antes? Olha, eu concordo com algumas coisas, mas como foi feita a pergunta, né, de ponto positivo e negativo, eu acredito que um ponto positivo a ser falado é que as questões virtuais, que vêm aumentando cada vez mais, e as aulas EAD, as reuniões e etc., elas vieram para ficar. A gente ainda está aprendendo muitas coisas, mas eu vi que houve muitas adaptações individuais e de conjuntos, ao ponto de isso crescer e se tornar um ponto muito, muito relevante na vida de muitas pessoas. Acho que a prova mesmo é a gente. Gravamos o podcast, surgiu a ideia, e olha, se eu não me falha a memória, a Carol é de Recife, o Francioli está em Goiás, eu estou na Paraíba, e a Vitória está no Rio Grande do Norte, o Nelson, né, está também no Rio Grande do Norte. Então, assim, cada um em uma parte do Brasil,
e a gente faz com que uma ideia ela exista e tenha acesso a outras pessoas. Claro que o ponto negativo vem junto, porque não é todo mundo que tem acesso ao nosso podcast e também não é todo mundo que pode ter acesso a um smartphone, a um computador ou a uma internet banda larga ou então até mesmo um 4G ou algo do tipo. Então, assim, é algo que veio para ficar, mas é algo que veio para ficar que precisa ser visto alguns detalhes na parte negativa para que não tenham acesso de todas as pessoas ou então de grande maioria, né, dos estudantes ou professores, enfim. Eu acredito que essa metodologia, esse ensino virtual, ele foi uma necessidade, mas nós tivemos treinamento algum, suporte nenhum para pôr ele em prática. Existem alguns grupos de professores, algumas iniciativas bem pontuais e isoladas que vinham estudando educação à distância e que conseguiram se adaptar de uma forma melhor ao formato. Mas isso são casos raríssimos. O que nós temos, e é uma crítica que eu faço, de forma geral, eu não consigo ver pontos positivos nessa modalidade, da forma como ela é colocada, da forma como ela é feita. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade de educação em massa. Ela tem esse potencial. Mas, em compensação, a forma como se lida com ela hoje, e isso eu estou falando da pós-graduação ao nível mais básico, porque as crianças do ensino fundamental, por exemplo, em muitas escolas estão fazendo aulas virtuais. Eu não quero dizer de forma alguma que os professores não estão se esforçando. Estão se esforçando muito. Mas, via de regra, as instituições elas não fizeram o papel delas no sentido de dizer agora, por razões que não está no nosso controle, nós vamos ter que passar para aulas virtuais. E não houve, por exemplo, treinamento para esses profissionais para que eles pudessem dar as suas aulas com mais qualidade. Não se teve uma preocupação de forma bem geral com o cansaço que o aluno sente ao passar a mesma quantidade de horas que ele passa, que ele passava numa sala de aula. Não se pensa, por exemplo, e eu estou falando por enquanto com aquelas pessoas que são privilegiadas e que têm acesso a um computador, a um tablet, a um gadget, que permita que ele assista essas aulas, né? Que ele tenha internet, que ele tenha todas as condições. Então, não se pensou, por exemplo, que uma criança e que um adulto também, ele vai estar aqui assistindo aula e ele vai estar com uma outra aba aberta, vendo um vídeo do YouTube, olhando o Instagram, conversando pelo WhatsApp. Essas coisas, nenhuma delas foi levada em consideração. E, pior ainda, e aquelas pessoas que não têm um computador, um tablet, um celular, uma internet que permita que ele assista a aula, dispositivos suficientes para que as pessoas dentro de casa assistam aula, porque muitas vezes você tem uma pessoa, dois estudantes em casa e um celular. Já é ruim você assistir aula diante de um computador. E quando você precisa assistir aula com um celular, duas pessoas na mesma casa, só tem um celular, pessoas em turmas diferentes. Então, desse ponto de vista, eu não consigo ver um ponto positivo, mas pela falta de planejamento, em alguns casos pela falta da possibilidade de planejamento e muito agravado pelo abismo que separa as pessoas em termos de condições. Muitas instituições, eu sei, fizeram grandes esforços para que os seus alunos pudessem continuar a estudar, para que eles pudessem ter acesso a esse material. Mas, no geral, eu não consigo ver nesse ensino virtual algo positivo. Lógico que existe muita coisa que você precisa analisar, mas eu tento, mas não consigo ver algo positivo.
Franciele, eu comentei algumas coisas e você citou uma lista aí de partes negativas, mas boa parte delas está voltado ao material. Se a gente for parar para analisar, uma das partes principais é o mental. Eu não sei você ou então a Carol, como vocês se sentem em questão de cansaço, mas do ano passado para cá, para ser sincera, desculpa até a expressão, mas acaba abusando, sabe? E eu fico assim, porque a boa parte das aulas são. Eu tenho que usar, né, o computador. E, por sorte, a universidade, no tempo, eu tinha pego 2 livros de uma das matérias. E, pela situação da pandemia, eu fiquei com esses livros. A universidade liberou, né? Porque geralmente tem uma taxa para ser paga, enfim. Mas eu fiquei com esses livros. Mas só que os outros professores, boa parte deles indicam o livro em PDF. Então, assim, para mim estudar, eu preciso assistir as aulas e para eu ter acesso ao conteúdo depois das aulas, eu também preciso da tela. Então, assim, é muito cansativo. São geralmente 2 horas ou algo assim do tipo. Existem aulas minhas que eu tô tendo de 2 da tarde até as 6. Então, todo esse horário em frente ao computador, ou então celular, enfim. E se torna muito cansativo, mentalmente falando, porque eu preciso estar atenta à questão de vida de trabalho, né? Vida de educação e num contexto geral, assim, quando a pessoa para deitar e dormir em poucas horas, você só quer silêncio. Você não quer ter contato com ninguém ou então falar com alguém ou algo do tipo, porque sua mente, ela tá conturbada ali, entendeu? Eu não sei se vocês, e se sim, por favor, confirme, se vocês se sentem assim no final do dia, depois de ter assistido ou dado aulas e ter que viver e depois ter que dormir, entre aspas, tranquilamente. Então, o que acontece? É exaustivo, eu concordo muito com você, porque a gente não tem fim, né? Termina uma atividade, já começa outra, e não tem fim. Quando a gente para, é porque nós nos permitimos parar, porque se a gente não botar um horário regular, a gente não para não, a gente vai virando dia, noite, noite, dia, para poder dar conta de tanta atividade. E é bem interessante que a gente também colocou nas nossas redes sociais, para quem está nos escutando hoje pela primeira vez, temos sim um Instagram e a Luz do Candeeiro. Bota lá no teu Instagram e vê quanta coisa legal a gente vem postando. E a gente perguntou, né, pro pessoal aqui o que é que eles achavam sobre as aulas remotas. E a Bia Menezes, de Natal, disse uma frase que a gente acabou de falar aqui, né? Ela diz que tem menos facilidade de perguntar e interagir com os professores barra alunos, porque sente que não possui comunicação corporal, por ser mal interpretado ou prolongar demais a aula até ser compreendida. É uma colocação interessante, porque ela diz que acaba não conseguindo... Aí ela recomenda mais uma vez, e ela fala de uma coisa também que é bem importante. Ela não cria laços, porque ela não tem contato com essas pessoas. As pessoas começam a ficar cada vez mais isoladas, mais estudando sozinhas. E daí começa mais uma outra etapa difícil da questão da universidade, porque assim, é o conjunto. Aquela aula é o conjunto, né? O conjunto de ideia, o conjunto de pessoas, enfim, mas tudo é o conjunto. E daí, quando você não tem mais isso, é só você e você. Até para falar eu concordo muito com a fala da Bia, que se assemelha muito à da Artemis. Até para você se comunicar com alguém é difícil, porque você não sabe se aquela pessoa vai entender, se o seu professor está entendendo a sua pergunta. É bem tenso, sabe? Mas... Não, e você tem algumas situações ainda, Carol. Quando a Bia fala que é muito complicado você fazer essa interação, porque falta muitas vezes essa comunicação corporal, essa linguagem corporal que comunica bastante, não é? E que ela tem medo de ser mal interpretada, isso é muito comum. E ainda tem o seguinte fato, muitas vezes não, sempre, as aulas, por serem realizadas em alguns softwares com limitação de tempo, ou por você ter logo um professor que vem em seguida, a aula ela é dada lá naquele tempo, são 50 minutos. E o professor ele vai falar, ele vai dar a sua aula, só que você não consegue, por exemplo, escutar 3 alunos que estão falando ao mesmo tempo. É muito difícil isso. E você tem a questão, por exemplo, de internet ruim, que
impede que o teu áudio chegue bem para o professor. O professor, às vezes, o professor está dando aula de casa, ele não está dando aula da escola, então ele está usando a internet dele, ele está usando o computador dele. A internet do professor nem sempre é a melhor do mundo também, não é? E aí você começa a ter uma série de distorções que são problemas seríssimos. Além disso, vamos colocar, né? Vamos ser sinceros. A partir do momento em que você coloca o teu computador, né? Você vai assistir uma aula e você tem lá, ou faz parte de uma turma com 60 pessoas e o professor lá está num momento de acolhimento, é sempre o professor que diz, deixem as suas câmeras ligadas para eu saber se não tem ninguém dormindo. Você está colocando também, vai funcionar aí tipo um Big Brother, né? Porque as pessoas vão olhar para dentro da sua casa também. E aí vão acontecer situações inusitadas, como a pessoa passando ali só de toalha, a pessoa que está passando ali de pijama, a pessoa que às vezes passa nu na frente da câmera, né? Que são situações que já foram flagradas quantas vezes, né? Então, eu acho que no fringir dos ovos, e a gente precisa depois, né, no próximo episódio, falar sobre o que é a aula EAD mesmo, né? O que é uma aula EAD, o que são esses cursos EAD e tudo mais, porque eu queria muito enfatizar aqui que o que a gente tem não são aulas EAD. Nós temos aulas virtuais onde o professor ele faz praticamente a mesma coisa que ele faz em sala de aula, que ele fazia em sala de aula normalmente, e agora ele está fazendo utilizando o computador. Basicamente é a mesma coisa, não tem diferença. Então a gente precisa de um episódio depois para falar sobre o que é EAD realmente, como seria uma aula, né, nesse formato EAD, que realmente assim, poderia resolver alguns problemas, né? Não vão resolver todos, mas resolveriam alguns, né? E eu acho que isso é importante. E é claro, mais uma vez, dizer, não estou em momento algum dizendo aqui que culpa é de professor, porque de uma hora para outra, o professor que antes tinha que se preocupar em preparar a sua aula, né, pelos métodos tradicionais, buscar material, muitas vezes o cara estava sempre ali buscando material para poder dar uma aula bacana, corrigir provas, né, corrigir trabalho. De repente, o cara precisou aprender a dar videoaula, trabalhar com software de edição, animação, simulação, e nem sempre são softwares com curvas de aprendizado suave. Então, o professor, o cara teve que... ele se virou nos 30, ele está se virando nos 30, né? Ele também está com uma carga de trabalho aí extremamente exaustiva. E acho que por isso que eu defendo que, infelizmente, o modelo que nós temos hoje de aulas virtuais, eu particularmente não consigo enxergar nenhum ponto positivo, a não ser o fato de que, de uma forma bem geral, os períodos letivos não foram completamente interrompidos, mas que haverão sequelas em relação a essa forma essa metodologia de ensino, né, que foi necessária, mas que a gente já tem visto que os níveis de aprendizado têm sido muito, muito reduzidos por uma série de fatores que a gente já comentou aqui, por uma série de fatores que a gente pode também comentar em outros episódios. Eu acho que a gente vai ter, vamos ter problemas muito sérios em todos os níveis de ensino, né? Eu queria muito ouvir de outras pessoas, né, pontos positivos, o que ela acha realmente que é ponto positivo. Seria interessante vocês mesmas, né, ou os nossos ouvintes, nos dizerem o que eles acham desses pontos, quais são os pontos positivos desse modelo de ensino, modelo de aulas virtuais. Ainda mais agora que a gente está tendo algumas modalidades híbridas, não é verdade? Em algumas universidades, em algumas escolas, porque não tem como fazer aula experimental, por exemplo, de casa, né? E daí já se está pensando em montar, e algumas faculdades já estão executando a questão das aulas presenciais. Então, é tudo muito doido,
a tua atividade é dobrada, do professor também, e daí tu tem que ter cuidado. Assim, é estranho, é um tanto estranho a realidade nova que a gente está vivendo, e como você falou, os impactos que vão causar, na verdade, que já estão causando com diversos problemas. E sim, o post continua lá no Instagram, pessoal, por favor, comentem, fale o cotidiano de vocês, o que é que está acontecendo. Então, é basicamente como a gente comenta em todos os nossos podcasts, que nós vivemos numa bolha, cada um vive na sua. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então é bem interessante que vocês possam estar comentando aí, para a gente ver outras realidades, outros pontos de vista e juntar os conceitos, que eu acho que é válido, sempre é válido a gente escutar novas ideias, não é verdade? E principalmente porque nós estamos falando aqui, nós não queremos ser os donos da verdade. Eu particularmente falo baseado na experiência que eu tenho vivenciado, tanto como aluno como professor, diante dessa situação. Mas é evidente que algumas pessoas podem ter olhares diferentes e podem contribuir para a discussão, para que a gente possa chegar, de repente, num denominador comum e dizer, não, realmente eu posso não ter visualizado um ponto positivo, mas podem existir, né? Eles podem e muito provavelmente existem, eu só não estou conseguindo enxergar. Com certeza, com certeza. E daí eu acho que por hoje foi um papo muito legal e acho muito válido, viu, Francioli, a questão das aulas EAD, porque a gente acaba confundindo. Tá uma confusão tão grande do que é aula virtual, do que é aula EAD, do que se assemelha a uma sala de aula real, que não se assemelha, e daí a gente está começando a aprender, né? Pelo menos eu estou começando a aprender agora essas realidades distintas. Então acho que é super válido, sim, nós trazermos esse tema para cá, para boa discussão. Mas acho que a gente queimou bastante querosene, né? Então é isso aí, meu povo. O querosene está acabando e antes que as paredes fiquem cheias de fuligem e lembrando sempre, sem esgotar o assunto, vamos ficando por aqui. Agradecendo a todos vocês que foram suficientemente resilientes para chegar até aqui. Esperamos, é claro, que esse bate-papo ajude e tenha sido instrutivo e contribua para a sua formação. Calma, calma, calma. Não podemos encerrar o episódio de hoje sem falar na nossa promoção, Sentado à Luz do Candeeiro, na qual vamos sortear um vale compras no valor de R$200 na Amazon, no dia 31 de março agora, tá, gente? No finzinho desse mês, diretamente pelo Instagram. Para participar é super simples, muito, muito mesmo. Se liga, você tem que nos seguir no Instagram, assinar no feed de notícias da nossa página, aluzdocandeeiro.com.br, na parte Junte-se a Nós, ouça os episódios do nosso podcast, envie um e-mail para aluzdocandeeirocast@gmail.com, respondendo as 3 perguntas que faremos nos episódios que vão ao ar no dia 8, 15 e 22 de março de 2021. A validação do sorteio será feita consultando os inscritos no nosso feed e as respostas no e-mail. Vai ser mole, hein? Está esperando o quê? Qual é a pergunta, Artem? Em qual episódio e em que momento, no caso, né, os minutos do podcast, nós falamos sobre a eficiência energética? E aí, vocês sabem? Tá muito fácil, hein? Para quem nos acompanha, é só voltar lá e ver. E para quem tá chegando agora, corre para escutar, porque tá sensacional. É isso aí, pessoal. Não deixem de participar e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Estarei esperando por vocês na próxima semana. Um abraço, hein? Tchau, tchau, galera. Até a próxima, hein?